Vamos ficar de pé. Recitação do tema e do lema da nossa conferência. E logo após já continuem que teremos uma leitura bíblica em Isaías 54. O tema: crianças alcançadas, adultos transformados. Lema: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Isaías 54, 13. Amém. Glória a Deus. Continuemos de Isaías capítulo 54, de 1 a 13. Amém? Isaías 54, de 1 a 13, leitura responsiva. O futuro glorioso de Sião. Canta alegremente, ó estéril, que não deixe a luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois esquecerás a vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Porque isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Leremos juntos o 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Amém. Glória a Deus.
Tudo. E a ideia dessa conferência, eu vou só pedir um pouquinho de retorno aqui para mim. A ideia dessa conferência é a gente pensar nas crianças. Esse é um tempo de louvor, um tempo de gratidão, mas eu gostaria também de dizer aos irmãos que nós, diante de todas as coisas, a cidade está vivendo um surto de gripe e nós estamos sem um bocado de criança. Mas não são poucas não, são muitas. E algumas mães têm ligado, pedido oração, e a gente, antes do louvor, nós vamos orar por nossas crianças. Vamos pedir saúde. E outra coisa, muitos já venceram, e todas elas vão vencer. Vamos nos colocar de pé? Tempo de oração. Eu queria que de pé, assim como a gente está. A presença de Deus. Senhor, nós te louvamos por esse aniversário da igreja, em que a igreja olha para as crianças. A gente sabe, Senhor, que são os desafios. E aqui no púlpito nós temos alguém, ó Deus, irmã Noemi, que quando essa igreja começou, ela nasceu. E como criança viveu dentro dessa igreja. E hoje já uma senhora com mais de 70 anos. Mas aprendeu desde criança as sagradas letras que pode torná-los sábios. Pode e pôde e sempre poderá. Agora, Senhor, Tu és bondoso para conosco, Senhor Deus. Nós Te louvamos, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oh Deus, Tu és bondoso. Tu és Deus tremendo. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus da nossa igreja, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Oh Jesus amado, Tu estás conosco. Está chorando porque a igreja canta comigo. Se você tem Deus e cuidar de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo e você está passando e mandou te dizer que Ele está. Posso ouvir a igreja cantar outra vez? Está chorando porque canta. Olha, que cuidar de você e jamais Ele sabe de tudo e você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde? Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. A igreja canta, a igreja canta. Não chore, que cuida de você morre. Levanta, a gente te ama. Ele mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Enquanto a gente tem um solo de guitarra, você adora o Senhor. Aí no seu lugar. Diga comigo, não chore. E não chore. Quem cuida de você não dói.
falar que tudo vai passar. Não chore E não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai adorado. é tudo que eu sou. Adorado, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adoro. As vozes da igreja, a igreja. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode me calar. Agora o coral. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um
Quando chego em casa, Ele está comigo. Falo com meu Deus na hora de dormir. E logo quando digo, eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado eu sempre estou ligado. Eu não abro mão da presença no partir do pão em cada comunhão. Graças te dou, sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a minha sombra que me guarda e tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda e tua misericórdia que me sustém. Deixa eu ouvir a igreja cantar, a igreja canta. Diz assim, ó. Vai perdoar. Diz assim comigo, ó. Mesmo atarefado sem estudar, eu não abro mão. Eu não abro mão da presença, no partir do pão em cada comunhão. Graças por tudo, sou de Jesus. Ainda a igreja, ainda a igreja. Eu não posso. É a misericórdia de Deus. Amém? Senta um pouquinho. Temos algumas pessoas que nos visitam. E é um prazer nós recebermos vocês. Eu fui informado pelo pessoal que o pessoal da igreja Pentecostal Assembleia de Deus está conosco. Eu gostaria que vocês colocassem de pé para que a igreja pudesse conhecê-los, por favor. Sejam bem-vindos, irmãos. São homens lá da igreja. Gostaria de convidar apenas um membro da igreja para subir aqui, para que a igreja pudesse... Isso. Alguém aqui que... Pode subir aqui. Licença. Bem-vindo. E aí ele vai apenas saudar a igreja. Pode assim fazer. Cumprimento, amada igreja.
Com a paz do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada àquele que reina e vive para sempre. Estamos aqui representando nosso pastor Edinaldo Sena, da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, junto com essa carreata de varões, gideões, varões aí, abençoado, porque nosso pastor não pôde vir, mas nós veio representar eles aqui. Nós estamos aqui para engrandecer, bendizer o nome do Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui. Agradeço o Senhor, pastor, por ter nos recebido com braços abertos. Sim. Estamos aqui sempre. Quando precisar, nós estamos aqui para ajudar. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Fica aqui só um pouquinho. Eu gostaria de... Que negócio bonito. Vieram os homens? Oi. Os varões? Espera aí, vem cá os varões todos, os homens. Glória a Deus. Vamos conhecer os homens aqui. Aleluia. Isso. Glória a Deus. Jorge Miguel é da sua igreja? Cadê o Jorge? Está ali, ó. Vem chegando. É? Sobe aqui, Jorge. Jorge é mais conhecido do que Rastro de Quixute. Lembra? Tempo que a gente vinha da escola em 106 e não tinha calçamento. Aí quando passava alguém de Quixute, alguém dizia, passa um aluno aqui, né? E eu quero então... Aqui, paz. Todo mundo bonito aqui de terno. Ai, rapaz, negócio aqui. Joia, então é um prazer nosso recebê-los, viu? Glória a Deus. E um dia também, numa festividade, podemos ir. Glória a Deus. Queremos dizer que vocês são bem-vindos aqui. E a gente fica feliz com essa participação de homens. Amém. E eu queria que você levasse o nosso abraço ao pastor e os demais membros da igreja. Glória a Deus. Vamos dizer outra vez? Sejam bem-vindos. Eu queria orar com eles. Senhor, nós te damos graça por esse número de homens aqui que representam a igreja. Aleluia. Que sintam-se bem-vindos e, sobretudo, recepcionados por nós. Que o Senhor os faça prosperar. E nós assim os abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos, viu? Mais alguém representa demais igreja e quer colocar-se de pé para que nós conheçamos? Outras igrejas? Quem mais aqui? Marcão? Tem mais aqui? Hã? Igreja Batista. Quem é ali, Marcão? Sim. São o Elber. Cadê você, Elber? Ah, tá na galeria. Faz assim para eu te ver. E olha lá, o Elber lá em cima. Oi, Lu. Joia. Ô, gente, tá escondido lá em cima os dois. Tem mais pessoas de outras igrejas também. São bem-vindos, tá? Um prazer que nós temos em recebê-los nesse momento. Eu gostaria de convidar a Ciana. Gostaria de convidar a Silvana, também a Helena, missionárias da PEC, convidar a nossa preletora Maria de Lourdes Moraes. Lourdinha, sobe aqui. Eles são professoras da PEC. E eu queria convidar Ricardo. Ricardo é o esposo da Lourdinha. Ele é o colaborador da PEC. Ele é quem dirige. Mas se vocês quiserem, a gente manda a Ciane dirigindo daqui para a feira. E eu faço uma oração encaminhando todo mundo para a glória. Meu Deus, esse pessoal. Esse pessoal da PEC, assim, Lourdinha já chega toda de salto, não sei o quê. Lembra dela no cartaz, Lourdinha? Tá diferente, disseram. O pessoal que enxerga mais do que eu. Essas professoras, portanto, nós vamos ter uma conferência bem na área de ensino e vamos ter uma conferência simultânea. Enquanto teremos conferência aqui embaixo, teremos também conferência lá em cima. Então, lá em cima, para as crianças, com Helena e Silvana e o pessoal do departamento infantil da igreja.
E aqui conosco, Maria de Lourdes Moraes. Do lado dela, o esposo dela, que não apenas dirige, mas tem cargo na igreja, e ele entende que o ministério com crianças é tão importante quanto com adultos. Por isso que a esposa dele pode fazer esse trabalho, é um exemplo para nós, né? Claro, daqui até domingo vocês vão poder ouvi-los falar alguma coisa, hoje é só uma parte introdutória. Então, portanto, eu estou apresentando, quando vocês encontrarem esse pessoal assim, né? E Ciana é filha de Gracinha, sobrinha de Noemi, prima de Marcos, neta de Dona Santa. Ciana, a gente se conhece de muito tempo. Não pode dizer não, porque a idade de mulher é igual de urubu, quem souber morre. Mas a gente tem muita alegria, e Noemi também, e Marlene estão fazendo festa lá. Os outros ficaram no hotel e Ciana está na casa de Noemi, provavelmente comendo aquele bolinho que Marlene faz, aqueles negócios. Foi almoçar lá em casa e depois já falou assim, que hora que eu vou para a casa de tia? Tia, o pessoal de feira fala tia. Então, são bem-vindos aqui e a gente tem a alegria de fazer isso. Portanto, eu já vou aproveitar e orar por eles aqui. E depois nós teremos uma peça, Gícia. E depois da peça, Ludinho já vem para assumir a preleção e as crianças poderão subir com as professoras. Ciana está trabalhando, ali atrás tem um material da APEC, tem uma mesa ali atrás. Esse material da APEC você precisa conhecer, principalmente você que... Alguém como Bisa, que tem um neto como João Miguel, precisa investir. E aí, gostei do amém, viu, Bisa? Depois eu vou apresentar João Miguel para vocês. Vocês precisam conhecer João Miguel. De pé, estende as mãos para cá, para que nós oremos por eles. O pastor Jailton Marques, lá de Pissarrão, já está conosco. Ele vai ficar, se ele quiser vir, tudo bem, senão ele fica de boa, já é de casa. Vamos orar juntos. Senhor, te damos graça, porque a vida de Ricardo tem falado comigo hoje. Eu tenho orado por isso, para que o Senhor levante homens que se envolvam com o departamento infantil da igreja. Não deixa, Senhor, nós que somos homens, cairmos na ilusão de que trabalho com criança é só para mulher. Prova disso, Senhor, é que Eli teve a responsabilidade de lidar com Samuel. Prova disso, Senhor, é que José teve a responsabilidade de lidar com Jesus. Que privilégio. A prova disso, Senhor, é que Abraão teve a responsabilidade de ensinar a Isaac. Mas, Senhor, o mundo tem mudado essa forma de pensar. Queremos que o Senhor levante gente na igreja envolvido com o departamento infantil, também masculino. E aqui, Senhor, te louvo pela vida de Helena, de Silvana, de Ciana e de Lourdinha, que terá o privilégio, Senhor Deus, de falar do amor de Deus com todos, de crianças a adultos. E a igreja terá o privilégio de ouvir algo sadio, teológico e verdadeiro, com a Aliança Pró-Evangelização de Crianças. Que esses 3 dias sejam um falar do Senhor no nosso meio. Assim nós os abençoamos. Em nome de Jesus. Graça e paz, amém? Tirar um pouquinho a máscara. Estamos felizes de estarmos com essa igreja preciosa para o Senhor, de estar levando a palavra. Há uma felicidade em nosso coração quando encontramos igrejas que se preocupam com as crianças. É uma bênção, amém? Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que você já sabe de cor e salteado, foi dito muito hoje, Isaías 54, 13. Amém? Todos abriram?
Vamos ler juntos? Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Eu não sei se o som está alto ou se eu li sozinha. Vamos dizer de novo? E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Amém. Senhor, nós louvamos o teu nome, bendizemos, exaltamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos pela tua fidelidade, Senhor, que vem de geração em geração. Obrigada, Deus, pela oportunidade de levar a tua palavra. E queremos te pedir que essa palavra fale aos nossos corações. O Senhor nos sonda, nos conhece, sabe das nossas capacidades e também das nossas infidelidades a ti. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada cristã, a ganhar vidas para o teu reino, a firmar vidas em ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema é crianças alcançadas, adultos transformados, né? Nesse capítulo de Isaías 54, o Deus eterno incentiva seu povo a alargar as tendas. Isto é, o povo santo não seria restrito só a Israel. Gente de todo mundo que invocasse o nome do Senhor Jesus faria parte dessa família. Eu e você fazemos parte dessa família. Amém? A morte de Cristo proporcionou a Jerusalém uma amplitude que jamais teve. Ou seja, os terrores do cativeiro babilônico, lembra? Que foram 70 anos de cativeiro, seria superado. Porque agora pessoas de todas as tribos, línguas, raças e nações viriam adorar o Senhor nos seus muros. Agora Jerusalém, ela tem um futuro eterno. Alguns pensaram que Jerusalém acabaria ali naquele cativeiro. Haverá plenitude de vida, haverá plenitude de alegria, plenitude de paz. Sabe por quê? Porque esse versículo é uma promessa. Amém? É a promessa de que vossos filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Sião terá muitos filhos e habitará em lugares espaçosos, repletos de bênção e de benefícios. Albert Burns é um teólogo, ele faz um comentário assim, quando diz, e todos os teus filhos, que há outra tradução que diz, e todos os teus filhos, todos que habitam nesta cidade esplêndida, todos os verdadeiros amigos do Redentor, será parte de sua glória futura, que todos estejam sob instrução e orientação divina. Amém? E Jeremias 31, 34 diz assim, e eles não ensinarão mais todo homem ao seu próximo, e todo homem ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Amém? Desde o menor até o maior. Deus não faz acepção de pessoas. Mas o outro comentarista, Joseph Benson, ele diz assim, que esse texto de Isaías, todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, são os filhos da igreja, nascidos de Deus. Eles serão ensinados por Deus, e isso não apenas externamente, pela sua palavra, mas interiormente, pelo seu Espírito. Amém? Quando você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. E agora você tem a capacidade de discernir a palavra de Deus, as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E diz assim, olha, nosso Senhor, que cita essa passagem de João 6,45, deixa eu abrir a minha Bíblia. Em João 6,45 diz assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido,
estes vêm a mim. É o próprio Jesus dizendo isso. Todos que têm ouvido e aprendido, estes vêm a mim. Ou seja, a graça do Evangelho, ele representa toda a sua realização em todos aqueles que são levados a crer, de maneira salvífica, a crer que o Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? E quando eu tenho essa salvação, eu passo a ter o quê? Uma grande paz. Por isso que ele diz, olha, grande será a paz dos teus filhos. Grande será a paz dos teus filhos. Mas em Isaías 9,6 diz que um menino vos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será o quê? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Essa paz que habita em mim e habita em você. Habita em todo aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? A paz interior é decorrente de claras descobertas do amor de Deus. Quanto mais eu leio essa palavra, mais eu vejo o quanto eu sou pecadora, o quanto eu preciso desse Deus, e o quanto Ele me ama e é misericordioso. E eu desfruto essa paz, na dependência dEle. Mas também tem a paz exterior, né? Essa é ensinada através da palavra, que nos sustenta em momentos difíceis. Quando os problemas aparecem, você não solta a corda. Você tem a paz. E essa paz te dá segurança. Não é isso? E essa segurança, ela denota numa felicidade. E essa felicidade a gente externa. Não é assim? Se não for assim, você tem que aprender a viver essa paz. Né? Portanto, podemos inferir qual é a verdadeira felicidade dos homens. Não é ouro, não é prata, não é possuir um carro do ano, não é ter luxo. A verdadeira paz é fazer parte da família de Cristo. É ser salvo na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. É andar em novidade de vida. É crer nesse Evangelho. E se eu não tenho isso, eu não tenho essa paz, eu não externo essa felicidade. Agora pense comigo, todos que estão aqui dentro desta igreja são salvos na pessoa gloriosa do Senhor Jesus? Quantos estão lá fora precisando dessa paz? Precisando sentir essa felicidade que eu tenho e que você tem, que nem os problemas, nem as dificuldades, nem as investidas de Satanás tira de mim e de você. Então a gente precisa pensar. E eu quero levar a igreja a pensar com esse tema que ela me deu. Só os adultos podem ter essa paz? Desfrutar dessa salvação? Ou as crianças também podem? As crianças, elas têm a capacidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, de viver em novidade de vida, de sentir essa paz, essa felicidade, de externar? Eu fiz uma afirmação ou uma pergunta? Amém. O ensino bíblico bem direcionado, ele vai preparar a criança para a vida em qualidade. Mas esse ensino através da palavra, ela só vai adquirir se ela nascer de novo. Assim como eu nasci de novo, assim como você nasceu de novo, a criança precisa nascer de novo. E esse ensino que é dado a ela, através da palavra de Deus, será dada cheia de princípios e valores dessa palavra. E essa palavra, ela faz a diferença no mundo. Sim ou não? Mas esse ensino, como pais e como professores, eu quero dizer para vocês, esse ensino começa em casa, na escola, na juventude, na carreira da vida adulta. Eles saberão influenciar a sociedade
e não ser influenciado por ela. Porque ou a gente influencia ou é influenciado. Não é assim? Ou você influencia o seu vizinho de que você é evangélica, que você é salvo em Jesus Cristo e ganha ele, ou evangeliza ele, mesmo que ele não aceite, ou os valores dele vai começar a te influenciar. E assim é com as crianças. Em João 5,35, lemos que João era uma candeia que queimava e irradiava. Vamos abrir a Bíblia aqui, João 5,35, diz assim: ele era lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. E está falando de João Batista, que veio para preparar o caminho. Agora, pais e igreja, precisamos trabalhar com serenidade para que esta nova geração que está sob nossa responsabilidade irradie essa luz. O que será dessa igreja se a próxima geração de criança não for salva no Senhor Jesus? Que adianta tanto investimento para ter um templo fechado? Nós precisamos irradiar essa luz para que nossas crianças possam ver isso. Nós cristãos precisamos fazer isso. Ensinar nossas crianças com o nosso exemplo, irradiar a luz de Deus capaz de transformar vidas e atingir o intelecto delas. As crianças são super inteligentes. Nós é que achamos que não. Temos que levar ela a fazer com que elas observem, a compreender o mundo, a criação de Deus. Fazer com que elas entendam a diferença, o contraste de ser luz e ser trevas. Andar na luz e andar nas trevas. Precisamos fazer com que ela observe os princípios, os valores de Deus para obter uma vida melhor e que cause impacto nessa sociedade em que vivemos. Que atinja a mente, o coração de todos aqueles que estão ao redor. Você acha que uma criança é capaz de fazer isso? Ou não? Eu me converti 5 anos depois que meu esposo se converteu. E ele era aquela pessoa que odiava crente e não deixava eu ter nada de evangélico em casa. Não podia ter uma Bíblia, eu não podia ter um salmos e hinos, que eu me converti em igreja congregacional. Eu sou congregacional até hoje. Então, mulher falando para marido, não serve. Quem evangelizava ele? Os meus filhos. Ele não podia comer antes dos meninos orar e ele não podia dormir antes dos meninos louvar para ele dormir. Não é interessante isso? E ele testemunha isso hoje. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, as crianças, elas têm a capacidade de ganhar os seus próprios pais para Cristo. Agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou irradiar essa luz? Como é que eu vou fazer isso com a minha criança? A palavra de Deus, ela deve ser o centro, envolvendo todas essas áreas de conhecimento. Então, que atitudes tem em relação ao mundo de Deus que eu posso ensinar à minha criança? Como devemos cuidar dos elementos da criação? Será que você tem noção de ensinar isso à sua criança? Aprendendo os princípios bíblicos, ela vai sobreviver a esse mundo. E ela vai ter atitudes corretas. E ela vai irradiar essa luz, que ilumina todo aquele que crê. Amém? Ela tem essa capacidade. Então, eu e você, como pais, como professores, como líderes de igreja, o que devemos fazer? Orar com eles, cantar, ler a palavra de Deus para eles. Devemos usar a natureza como uma ferramenta, né? Devemos ter um tempo de adoração em família. Quantos fazem hoje estudo bíblico com seus filhos? Quantos hoje fazem devocional em casa? Seus filhos vão crescer. E você não vai ter mais domínio sobre eles. Mas enquanto estão na sua casa, esse é o momento de você ensinar a palavra de Deus. Sabe que hora era o devocional na minha casa? 5 da manhã.
porque depois 6 o outro tinha que sair, Ricardo tinha que trabalhar, o outro ia estudar no centro da cidade, e eu ia para o seminário à noite, só chegando em casa às 11 horas da noite. Então, qual era a hora que eu tinha para reunir minha família? 5 da manhã. O pequeno vinha com o travesseiro e o lençol, e deitava lá. Tem problema, pode deitar. Deitar é até melhor, que não cansa, né? E a gente lia, e depois eles se levantavam e a gente orava. 5 da manhã. Hoje, nós temos, vamos lá, geladeira, que você não precisa mais estar descongelando toda semana. Não é? Temos WhatsApp, internet, temos um monte de conforto, mas não temos tempo para a palavra de Deus. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu preciso pensar, que palavra eu tenho que dar para os meus filhos? Para os meus vizinhos, para os filhos dos meus vizinhos, para as crianças que estão ao redor da igreja. Eu preciso semear essa palavra. Amém? Quando eu mostro essas figuras, qual é a parábola? Do semeador. E diz que ele saiu a semear. Você vai levar a palavra, você não sabe aonde essa palavra vai cair, em que solo vai cair, qual é o coração, né, que vai ser fértil. Mas você vai semear. Você acha que é diferente quando você vai evangelizar a criança? Não. E eu digo isso porque eu trabalhei em escolas. E eu ia uma vez na semana. Hoje eu não tenho tempo, porque a minha vida de missionária é muito intensa, formando professores e trabalhando nas escolas outro tipo de trabalho, não uma vez por semana, como era. E eu saía, semeava. E ali eu plantava a palavra. Vinha uma, o passarinho comia. Vinha outra, que era entre as pedras, o sol vinha e morria. A outra vinha, crescia entre os espinhos, não tinha raiz e fazia o quê? Morria. Mas tinha uma que vai cair em bom solo e vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Por que eu estou te dizendo isso? Porque um dia uma das zeladoras disse assim para mim: Lourdinha, que adianta você vir à escola e estar toda uma vez na semana de graça, pagando transporte, vindo aqui e dando uma palavra bíblica. Eu tinha 20 minutos em cada sala de aula e eu tinha uma sequência bíblica com eles. Porque depois a diretora pega e faz outras coisas. Não interessa. Um dia essa semente vai germinar. Um dia eu não pude ir, eu adoeci. E eles estavam esperando por mim, porque eu levava um monte de visual, eles amavam as histórias. E quando eu cheguei, na outra semana, aí a diretora veio dizer: Lourdinha, foi um barato você ter faltado. As professoras juntaram as crianças e disseram assim: vamos orar, vamos rezar para começar. Me disseram: não, rezar não, a gente quer orar. Aí eles disseram: orar, a gente quer a oração do Juquinha. Que era um boneco que eu levava, quer dizer, vamos orar com o Juquinha, e fechava os olhos dele, e a gente começava a orar: Senhor, te louvamos. E eles queriam uma oração que começasse assim: Senhor, te louvamos, te adoramos. E elas tiveram que orar com eles naquele dia. A semente, ela vai germinar. Mas para isso acontecer, eu e você temos que semear. Amém? Mas a Bíblia diz, olha, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos, eles não nos pertencem, eles são propriedade de quem? O Senhor apenas nos confiou o cuidado deles, e um dia teremos que responder por isso, perante o próprio Deus. Daremos conta da forma como estamos criando e como estamos evangelizando as crianças ou negligenciando esse evangelho, achando que só é para adulto. Então nós temos que parar
de brincar no departamento infantil, mas semear essa palavra. Deus está nos chamando para assumir um compromisso maior de ministrar a vida espiritual das crianças. Você pode dizer, mas eu não tenho chamado para o departamento infantil. Mas você, ou é pai, ou é tio, ou você tem vizinhos, crianças pequenas, então você tem que semear essa palavra. Amém? O compromisso não é só meu, não é só da APEC, da Aliança Pró-Evangelização de Crianças. É de cada um que é salvo na pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Certo? Não te esqueça do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus. É o que diz Deuteronômio 10. É uma ordenança do Senhor. Quando o Senhor me disse, reúne este povo e os fareis ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinarás aos seus filhos. E ele diz ainda em 4:9, no versículo anterior, e farás saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Há uma ordenança, há uma preocupação de Deus que a geração que vai assumir aprenda a palavra de Deus. Nós temos uma grande, acho que é um grande problema. Pensamos aqui, no hoje. E não é errado. Não andeis ansiosos. Mas, e o futuro das crianças? Que geração estamos preparando? Precisamos ministrar as crianças. Precisamos ensinar. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho... Mas tem pessoas que distorcem esse versículo. Diz, olha, mesmo que se desvie, ele vai voltar. Porque a palavra diz o quê? Ensina a criança no caminho que ele deve andar. Porque mesmo quando for velho, não se desviará dele. Não é quando for velho ele vai voltar. Ele tem que seguir ali a palavra de Deus. Olha, no grego, esse versículo é assim, ó. É como se você cavasse uma vala e a criança vai descendo, vai descendo. E não tem mais, vai cobrindo ela, e ela não dá para olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Ela só tem que seguir aquele caminho, porque só tem um caminho. Então não tem como ela se desviar. Ensinar a palavra dessa forma que o versículo está dizendo. E ela vai crescer e vai envelhecer com esta palavra. Amém? Não se desviará dela. Educar os filhos no temor do Senhor é uma responsabilidade de todos os pais. Mas aqui na igreja é uma responsabilidade de todos os professores. Amém? Isso também é um mandamento claro. E a gente desobedecer isso também é pecado. A palavra de Deus ensina por onde e como conduzir nossos filhos a este encontro com Deus, preservando a criança dos valores passageiros impostos por ensinamentos que vêm de outras palavras. Como a palavra proferida por novelas, desenhos animados, jogos eletrônicos, que sai da boca dos coleguinhas da escola, pelo livre acesso aos conteúdos de internet. Não é assim? Então, qual palavra você quer ensinar? A de Deus ou quer deixar ele se deleitar nessas outras? Porque para essas ele tem tempo. É preciso deixar claro que a palavra a qual me refiro é essa aqui, a Sagrada Escritura. Portanto, os filhos deverão ter a oportunidade de conhecer. Mas as crianças só conhecerão essa palavra se você, pai, ensinar. Se a igreja do Senhor ensinar. Amém? Precisamos ensinar. E aqui, ó, eu fiz um censo. É um censo assim, a falta de visão da necessidade da evangelização da criança. Quantas igrejas, quantas pessoas foram feitas nesse censo com a seguinte pergunta: qual é a porcentagem de crianças da sua cidade que participa de alguma atividade promovida por uma igreja evangélica?
Aqui é pequeno. Tem muitas, vocês devem conhecer várias igrejas e mais ou menos sabe se quando faz um evento vai muita criança ou pouca criança, né? Então, na realidade da pesquisa, a gente deu de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75, de 75 a 100%. E o final da pesquisa foi o seguinte: 54% responderam que de 0 a 25 é a porcentagem das igrejas de 0 a 25 que alcança crianças. De 32% afirmaram que o alcance das crianças pela igreja evangélica chega a ser de 25 a 50. 12% disseram que o alcance fica entre 50 e 75. E 2% dizem que consegue alcançar de 75 a 100% das crianças. Quantos se dedicaram mais? 2%. Mas eu quero dizer que precisamos despertar para isso. Isso só vai acontecer se eu e você, como igreja do Senhor Jesus, se mover. Eu amei ter esse exército de homem aí da Assembleia. E a oração do pastor, que a gente precisa de homem no departamento infantil. Deus é lindo, né? Como ele trabalha. E ele cuidava de cada uma daquelas ovelhas. Ele cuidava, ele amava, ele protegia, ele tinha amor por aquelas ovelhas. Amém? Um amor maravilhoso. Cada uma delas era preciosa, mas uma fez o quê? Se extraviou, se perdeu. Você tem 99, vai se preocupar com uma. Aquelas ovelhas também podem representar uma criança que está perdida, sem salvação. Se ela não tem Cristo, ela está perdida. Às margens do inimigo, sofrendo, chorando, cheia de carrapicho. Não é assim? Lembra aí como era você antes de ter Jesus. Todo inteirinho, não era? Ou era arrebentado? Sem ovelhas. E ele se importou, porque aquelas ovelhas precisavam dele. Pode. E ele saiu o quê? A procurar. Nessa noite, Deus convida a mim e a você a procurar cada ovelha, cada criança que está perdida. Amém? Sabe por quê? Porque ele enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo como um bebê, cresceu, morreu naquela cruz, para que o sangue dele pudesse perdoar o meu e o seu pecado. Assim como o pecado da criança. Porque todos nós já nascemos o quê? Pecadores. E precisamos do Senhor Jesus. E a criança que não tem Cristo, ela está assim, como essa ovelhinha. Dá para ver daí? Dá? Bote no meio, irmã. Para elas olhar a cara da ovelhinha. Para não dormirem hoje pensando nessa ovelhinha. Chorosa, perdida, precisando de amor, de carinho, de alguém que consiga abraçá-la. E ele deixou as 99, ou seja, ele saiu da acomodação. Deus convida você hoje a sair da acomodação, de dentro das 4 paredes da sua igreja, e ir atrás da ovelhinha perdida. Colocar no colo e sarar as suas feridas. Amém? Deus convida você a fazer isso. Isso não é obrigação só dos professores do departamento infantil. Isso não é obrigação só dos pais. Cabe também a mim e a você ir atrás de cada criança que está perdida.
Crianças para Cristo. Ao tentar descobrir as causas dessa indiferença que muitos têm, que acham que criança não precisa de salvação, de alcançar essas crianças, a gente vê a nossa falta de percepção nessa evangelização. Elas também precisam. Diante da palavra de Jesus que diz o quê? Deixem vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais... Pois é. Há uma compreensão, generalizada e equivocada de que as crianças já são salvas e não precisam, portanto, ser evangelizadas. É muito interessante observar que nessa ocasião, o Senhor Jesus disse aquelas palavras: deixai vir as minhas crianças, não as embaraceis, porque das tais é o reino dos céus. Ele estava realmente indignado com seus discípulos, cuja atitude era de impedir que as crianças fossem até ele. E é exatamente com base nessas palavras de Jesus, que reside essa compreensão errada, ainda hoje, de que as crianças não precisam ser evangelizadas. A nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia, na nova tradução, ela diz assim: algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo que isto é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. A importância que Jesus dava. Eu tenho que me tornar como uma criança para entrar nesse reino. Porque quando eu levo esse evangelho para uma criança, ela não vai dizer para mim: oxe, está vendo que a baleia engoliu Jonas nada? Duvido, como é que pode? Não, ela é crédula. Meu Deus. A criança é crédula, ela recebe a palavra. É diferente de um adulto, de um adolescente, de um jovem que já recebeu muitas coisas do mundo, que já estão na sua mente e no seu coração. E você tem uma criança preparada para semear essa palavra. A diferença é grande. Nós temos um campo fértil e não estamos atentos a isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. As estatísticas mostram, feitas pela APEC, que de cada 100 crentes nascidos de novo pela fé, 4% nasceram depois dos 30 anos. 10% entre 15 e 30 anos. 85% entre 4 e 14 anos. E 1% antes dos 4 anos. Onde está a maior fonte de evangelizar? 4 e 14. É a janela 4 e 14. Que temos que alcançar essa geração. Então a gente precisa pensar em evangelizar essa criança. Você acha que a criança, ela não é capaz de entender o plano da salvação? Quem aqui acha? Não é capaz ou é capaz? Está na Bíblia. João 12. Portanto, a todos quanto receberam, a todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, crianças, você quer receber o Senhor Jesus como Salvador? Vocês são crianças, ela não vai me dizer amém, nem glória a Deus. Ela vai dizer sim. Então, agora que ela aceitou Jesus, eu preciso que ela entenda. Oh, irmão, pare de rir.
Eu preciso que ela entenda que ela precisa crescer espiritualmente. Eu evangelizei, agora ela precisa de um crescimento. Exemplo, quando você aceita Jesus Cristo, alguém lhe evangelizou, não foi assim? Aí você vai para a igreja. Qual é a classe da escola dominical que você vai? Hã? Não, tu agora é adulto. Qual é a classe? Esse é adulto. Você vai para a classe dos novos convertidos, para o discipulado, não é assim não? Ah, meu Deus, né? Para o discipulado. Agora, quando a criança aceita Jesus Cristo, quantas igrejas fazem o discipulado infantil com ela? Aí você quer que a criança não peque, que fique firme. E se você pecar, eu vou dizer ao pastor que você não é crente não. Não é assim que os pais dizem? Que já aproveita, né, para ajudar em casa, nas tarefas de casa. Ameaçando. Então eu preciso que ela cresça espiritualmente. Aí você vai lá mostrar para ela que a palavra de Deus diz isso a ela. Vamos lá? Então, eu preciso dizer isso para ela, que ela precisa crescer espiritualmente. Como? Lendo a Bíblia, orando, indo para a EBD. Certo? Aí, vai surgir outro problema, que o discipulado, que é o crescimento espiritual, vai ajudar. E se ela pecar? Ela deixou de ser crente? Você é adulto ou criança agora? Eita, fica tudo confuso. Adulto agora. Aê! É adulto agora. Aí a criança vai entender isso se você ensinar. Se ela pecar, ela pode orar, confessar o pecado dela, para que o Senhor a perdoe. Sabe por quê? Amém? Mas quanto tempo ou quantas pessoas vocês vêm ensinando um plano da salvação para a criança? Não é verdade? Mas passamos a desejar que essa criança seja firme e cresça no Evangelho. E que os amigos da escola não a contaminem. Mas precisamos discipular as nossas crianças também com a palavra de Deus. E todos os teus filhos serão ministrados do Senhor. Os filhos da igreja que nasceram nela e cuidaram de lá e cuidaram dela dentro dessa igreja. Você que está cuidando de cada criança, que está trazendo para esta igreja, os que são filhos de adoção. Eu sou filho de adoção. Você é filho da adoção, amém? Né? Que é manifestada pela regeneração. Estes o Senhor cuidará. Eles serão ensinados pelo Senhor. O Senhor nos deu essa palavra. E você tem essa obrigação. Por que eles serão ensinados pelo Senhor? Porque eles não são ensinados a conhecer a si mesmo. Quando a gente ensina essa palavra à criança, elas vão perceber o quanto elas erram. O quanto falam coisas que não deveriam. Assim como eu e você, cada vez que lemos, nos aproximamos mais do Senhor. Então, nós precisamos ensinar para que ela se aproxime mais e mais. E quando tudo isso acontecer, quando ela souber que só tem um único caminho, que é o Salvador, grande será a paz dos teus filhos. Essa paz interior, a paz na mente delas, porque elas vão ter a mente de Cristo, amém? Todos os teus filhos conhecerão a lei do Senhor, mas é muito melhor compreendido de todos os filhos da igreja, o verdadeiro Israel de Deus, todos os judeus, gentios, todos nós aprendendo este evangelho junto com as crianças, que faz parte desse todo. Amém?
E aí ela vai desfrutar o que diz totalmente o capítulo de Isaías 54, de 1 a 17. O maravilhoso amor de Deus. Eu quero levar minha criança a desfrutar desse amor de Deus. Ouvimos os exilados serem convocados a deixar a Babilônia e vimos o Salvador tornar-se o portador do pecado. Aqui a nossa atenção é chamada à condição ainda desolada de Jerusalém nesse texto. Mas Jeová, ele diz, cante. Mas Israel responde que ela não pode cantar enquanto estiver desolada. Em resposta, Deus, ele declara um amor inalienável. Ele é o esposo dessa igreja, ele é o nosso noivo, amém? Ele ainda é o nosso noivo. E ele vai restituir, ele vai resgatar aqueles que eu e você levarmos esse evangelho para alcançar. Como virão, se não há quem pregue? Então eu deixo um desafio para essa igreja nessa noite. Crianças alcançadas, adultos transformados. Eles podem ser alcançados sem o evangelho? Eles podem ser transformados sem um discipulado e um conhecimento bíblico? Então, cabe a você amar e cuidar, não só das crianças desta igreja, mas das crianças de Santo Sé, da Bahia, Santo Sé, do Brasil e do mundo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus por sua palavra. Nós já estamos chegando ao final do culto. O pastor tem as considerações finais, os avisos. Nós já agradecemos a você que esteve conosco durante todo esse tempo e que ouviu atentamente a palavra do Senhor. Que nós sejamos instrumentos abençoadores para as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, e possam ouvir a palavra do Senhor através das nossas vidas. Irmãos, eu fico feliz porque eu pensava em algo desse tipo. Para que a igreja, e eu vi Lurdinha confundindo a cabeça do povo. Até eu não sabia mais ali se era criança ou o que eu era. Né? Deus não é Deus de confusão, irmã. Mas eu acho interessante porque a gente se sentiu um pouco como as crianças sentem. Eu fui lá em cima e subi um pouquinho só para... De repente a missionária chama o Enzo de Egberto. Logo o Enzo gosta dos negócios. Lá na frente eu vendo aqui a participação, a gente desce a mesma coisa. Gente, se a gente quer entender, olha, presta atenção. O Instagram derrubou o Instagram da primeira igreja, porque a primeira igreja estava falando de trabalho infantil, e o Instagram entendeu que é um conteúdo nocivo. Quando na vida nossa, gente, a gente ouviu isso, que a palavra de Deus é nociva para criança. O inimigo tem se levantado, é a igreja do Senhor. Vocês são adulto ou criança? Adulto, né? Thelminha é criança. Veio aqui me falar um negócio, viu, gente? Alguma coisa elas vão fazer ali. Então, enquanto elas vêm, vamos ficar de pé? Eu vou pedir alguém para colocar o gasofilaço para você ofertar. Nossa conferência é missionária. E tudo que você ofertar aqui vai para a obra de missões. E a gente agora de pé, vou chamar o pessoal do louvor. Chamar o pessoal do louvor para a gente tocar juntos um negócio aqui, bem jóia assim, enquanto as crianças descem. E depois elas que vão terminar, tá?
elas vão terminar, elas vão ter esse privilégio. Um detalhe, graças a Deus, porque membros oficiais da igreja, e agora nós vamos estar cantando juntos. Eu vou pedir aos meninos aqui para colocarem dar um mi menor para mim, todo mundo junto. Vamos cantar junto nas palmas. E diga junto comigo assim, ó. Amanheceu, que bom que a noite passou. Viver é a melhor coisa do mundo. Abro a janela do meu quarto e vejo o brilho do sol. A minha vontade de viver é bem maior do que sonhar. Mesmo que eu tanto frio, ontem à noite amanhecer, tenho de volta a esperança. Ali é aquele sentadinho. Mas eu sei que Deus me deu a vida pra valer a pena. Eu não sei como dizem os homens, nem os seus planos sobre mim. Mas eu sei que Deus me deu a vida pra valer a pena. Comigo na guitarra. A banda mais fácil é a igreja diz comigo. Amanheceu, que bom passou. Viver é a melhor coisa do mundo. Abro a janela do meu quarto e vejo o brilho do sol. A minha vontade de viver é bem maior do que sonhar. Mesmo porque fez tanto frio, ontem à noite amanheceu, venho de volta a esperança. A igreja diz que eu não sei, sem os astros, nem as cartas do tarô. Mas eu sei que Deus me deu a vida pra valer a pena. Eu não sei o que dizem os homens, nem os seus planos sobre mim.